Vamos fazer a arqueologia bíblica mais uma vez e vamos desenterrar tesouros escondidos na tradução ou das tradições cristãs, das tradições religiosas. Hoje eu quero falar para você sobre a necessidade de se esforçar para o reino de Deus. Há várias passagens sobre isso, porém eu quero trazer uma muito interessante que vai mostrar para você que não basta ficar esperando a obra, esperando a volta de Yeshua. Nós temos o nosso papel para fazer e para isso há um convite: limpai as mãos, amartolos. Vamos ver o que isso quer dizer no estudo de hoje. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar sobre o amartolo. Amartolo, mas que palavra é essa? É uma palavra grega que está, neste caso, estamos tratando ali da passagem de Tiago, lá no capítulo 4, que traz uma revelação interessante se nós prestarmos atenção. Eu vou primeiramente ler, aliás, eu vou fazer isso, né? Eu tenho utilizado mais a Bíblia cristã até para não haver questões de falar, mas essa Bíblia é judaica. Eu uso um pouco da judaica também, que ajuda a iluminar bastante o entendimento. Mas veja que na própria Bíblia cristã nós podemos ver isso com o dicionário grego. Você pode ver os sentidos que foram escondidos, enterrados na tradução da Bíblia muitas vezes, e pelas doutrinas também. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, o verso é o verso 8. Eu vou até estender um pouquinho mais, vamos para o 7. Olha só, esse 7 é fundamental. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui nós estamos tendo uma instrução muito importante. Muitas pessoas querem vencer o diabo, né? Eu não vou entrar na questão da existência do diabo, de Hassatã, da sua função. Eu estou só fazendo uma leitura superficial e vamos tratar dessa forma, tá bom? Então aqui a tradução diz que é para resistir ao diabo. Vou até ver aqui no grego qual que é. No grego é diabolos. É, Aí fala, dado a calúnia, difamador, acusador, com falsidade. Sim, Hassatan é um acusador. Na Bíblia hebraica, você vai encontrar como Hassatan, tá? Que ele é um promotor de justiça. Lembra quando Adão e Eva a Bíblia fala de Eva, né? A Eva foi tentada. Ela foi tentada pela serpente, ela é uma representação de Hassatan. O Apocalipse fala que o Satanás, o dragão, é a antiga serpente, é a Satã. E qual a função dele? Ele foi colocado lá para provar Adão e Eva. Então, esse diabo que as pessoas veem, tem pessoas que acham que o diabo é o inimigo de Deus. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo, ele foi criado por Deus e ele tem a função de promotor de justiça. Para quem não sabe, o promotor de justiça, ele tem a função de acusar. Não existe um promotor de justiça que vai defender alguém. O advogado vai defender alguém, mas o promotor de justiça é aquele que ele trabalha para condenar. E nós podemos ver isso também, muitas vezes, infelizmente acontece, que alguns promotores, às vezes, eles amam tanto a vitória, perdão, eles amam tanto a vitória, eles querem tanto ganhar, que às vezes, não estou falando, não estou generalizando, estou falando que acontece, infelizmente, casos assim. Eles querem tanto ganhar que às vezes já tem casos que que o promotor sabe que a pessoa é inocente, mas ele vai fazer de tudo para. É lógico que tem um promotor mais sério que vai, opa, não vou mais, não vai mais acusar, por quê? Porque ele sabe que percebeu, viu, provou-se que a pessoa é inocente e ele não vai mais fazer aquele papel dele.
Mas tem gente que quer ganhar a qualquer custo. E aí ele gosta da acusação. E aí ele ultrapassa os seus limites. Satã, nós podemos ver ele da mesma forma. Ele foi feito para provar. Ele provou Adão e Eva. Ele provou Jó e tantas outras provas. Porém, ele tem um gosto especial e ele passa dos limites. Ele passa do limite dele, por isso ele se torna também, na minha interpretação, no que eu entendo, ele se torna o merecedor do fim que ele vai ter. Porque ele gostou demais de oprimir, ele era para ele provar, não para oprimir, não para humilhar. Ele passa dos limites porque ele gosta daquilo que ele faz. Então ele se rebela contra Deus, né? Talvez a rebelião, não sei como é que foi essa rebelião, mas, por exemplo, né, a Bíblia fala que a Satanás e a terça parte dos anjos foram atrás dele, de Satã, porque ele se rebelou. Tá? Olha, se Deus deu uma função para ele para provar e ele passa da prova, ele vai além daquilo, ele realmente tem prazer em ver o mal. Deus não prova a pessoa para ver ela, para ver o mal dela. Prova para ela se edificar, para melhorar. Satanás, ele tem prazer em humilhar a pessoa. Então, essa questão aí. E ele vem para provar. Então, por exemplo, a Eva poderia ter resistido ao diabo. Tem muitas pessoas que elas querem resistir ao mal. E ela não consegue sem Deus. Ou ela fala que crê em Deus, mas ela não conhece de verdade. Então ela quer resistir ao diabo, e o diabo não foge dela. Por quê? Porque ela não fez uma coisa antes, que está aqui no versículo 7, olha. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeira coisa é se sujeitar a Deus. Depois que nós nos sujeitarmos a Deus, vamos resistir ao mal, ou ao diabo, enfim. E ele vai fugir de nós porque nós estamos sujeitos a Deus. Agora, se a pessoa fala que a lei de Deus foi abolida, o sábado foi abolido, as festas foi abolida, ela vai se sujeitar a Deus como? Ela não está se sujeitando a Deus, ela está se sujeitando à sua religião. Será que o diabo foge dela? Então, aqui está, olha, sujeitai-vos, que no grego é upostazo, que é o quê? Organizar, subordinar, sujeitar, colocar-se em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém. Então nós temos que nos submeter ao controle de Deus. Deus deu um controle para nós. Ele deu a Torá, ele mandou aqui para amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. Ele deu o Shabat para nós entrarmos pela porta, ele nos deu as festas bíblicas e ele deu as ordenanças. Então, se você faz isso, você se sujeita a Deus. E aí você pode resistir ao mal, porque o mal vai te tentar de qualquer forma. Mas aí, se você está sujeito a Deus, o diabo, o mal, ele vai fugir de você. Ok? Mas não é esse o tema de hoje. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí diz assim: chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros. Você quer vencer o mal? Você tem que se sujeitar a Deus. E como você vai se sujeitar a Deus? Se você se achegar a Deus, se achegar, se aproximar. E aí diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Veja só que interessante isso. Está mandando purificar as mãos. Mas aí o crente ele pode dizer, o messiânico também, enfim, ele pode dizer, não, eu já estou puro, eu já estou andando com Deus. Será? Purificai as mãos, pecadores. Vamos ver o que é o pecador? Olha aqui, ó. Aqui nesse caso aqui foi traduzido como pecadores, né? É o amartolos. E o que é amartolos? Ele é dedicado ao pecado, um pecador. Ele não livre do pecado, ele está preso ao pecado ainda. Ele tem que resistir ao mal.
preeminentemente pecador, especialmente mau, homens totalmente malvados. Aí, não é só isso, o dicionário é meio complicado, né? Homens totalmente malvados, especificamente, homens marcados por determinados vícios ou crimes, coletores de impostos, pagão, idólatra. Isso aqui é o dicionário grego dentro de uma Bíblia cristã. Eu quero mostrar para você agora alguma definição. Eu quero mostrar para vocês um rascunho que eu fiz aqui, né? Um recorte que eu fiz aqui. Então, limpem as mãos, amartolos. Olha só, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aí nós temos aqui, ó, pecadores amartolos. O sentido oculto na tradução de amartia, por que amartolo? Ela vem da raiz de amartia. É o abandono à lei de Deus. É errar o alvo. E eu vou explicar sobre isso. Amartia é errar o alvo. Amartolo é aquele que erra o alvo. Amartia, errar o alvo. O fato de errar o alvo. Amartolo, aquele que erra o alvo. E na língua grega, e eu creio muito que a Bíblia foi escrita no aramaico, tá? E depois traduzida para o grego, e depois colocaram fogo, porque eles não queriam que a língua hebraica ou aramaica prevalecesse. O foco é do hebraico, mas se confundiam muito ali. O hebraico com o aramaico, quase deixou de existir a língua hebraica, ela sobreviveu por um milagre de Deus, e então, nos dias de Jesus, a maioria da fala de Jesus, a escrita, era em aramaico, ok? E muita gente acaba misturando mesmo, historiadores antigos acabavam falando, estava escrito em aramaico, e às vezes estava em hebraico mesmo, e às vezes falava que estava escrito em hebraico e estava em aramaico, mas as letras são as mesmas, muda pouca coisa, como se fosse português e espanhol, tá? Então vamos lá. O sentido aqui do amartolo, o que é? É aquele que erra o alvo. Então, a primazia aqui, o que é? Olha só, até está aqui, ó. O sentido oculto na tradução de amartia, e por consequência de amartolos, não tem a ver originalmente com a transgressão de uma lei ou com uma falha moral inerente, ou com uma falha moral inerente, mas sim com uma falha de mira. Então, o que isso quer dizer? Quando eles traduziram, e quem acredita que João escrevia em grego, tá? Se você acredita nisso, imagine dessa forma também. Eu não acredito nisso, mas enfim, sendo escrita em grego ou sendo escrita no aramaico e traduzido para o grego para fazer de conta que era um original, o que acontece? Não tinha como. Paulo sabia o grego. Paulo era um homem eloquente, ele sabia o grego, o aramaico, ele falava, não sei quantas línguas ele falava, mas ele era um homem que tinha facilidade com línguas, ele tinha aprendizado, melhor dizendo, né? Mas Pedro, João, Paulo, esses homens não tinham essa cultura toda, tanto que se assustaram em Atos 2 quando viram os discípulos falando em várias línguas. Eles não falavam grego. Como que todas as cartas foram escritas em grego? Não tem como. Em Mateus nós temos prova histórica, inclusive na patrística, de que foi escrito em hebraico. Muito bem. O que acontece aqui? Como eles vão fazer isso daqui? Eles falam, vão fazer a tradução, ou vão escrever em grego, faz de conta que estava alguém traduzindo para o João lá, para Tiago nesse caso, Tiago, irmão de Yeshua, e estava traduzindo lá para ele para o grego, não se sabe, talvez para mandar a carta para gentios, que era o grego naquele tempo, era o inglês de hoje, né? Todo o país tinha alguém que falava inglês, que falava grego, no caso, e hoje é o inglês. Você vai para Israel, se você não sabe hebraico, o inglês você vai conseguir se virar muito bem lá. Você vai para a França, você não sabe francês, com o inglês você vai se virar muito bem lá. O que não acontece quando vem alguém de outro país para o Brasil, se ele fala só inglês, ele vai ter um problemão aí, porque ele vai encontrar poucas pessoas falando inglês. Mas, enfim, o que é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte, a amartia
ela vem de errar o alvo. Era uma prática, na verdade, de arco e flecha. Então, as pessoas faziam atividade de arco e flecha e elas tinham um alvo. Então, o atirador ali, ele tinha que acertar o alvo, né? Como um atirador de elite. Um atirador de elite que só erra o alvo, como que ele pode ser de elite? Ele vai ser desqualificado. Ele é atirador de elite, então ele tem que acertar o alvo. E naquele tempo era o arco e flecha, ele tinha que acertar o alvo. Então imagina hoje se vai ter uma disputa e tem um atirador de elite que vai fazer uma competição e ele erra todos os tiros. Todo tiro ele erra. Ele vai ser desmoralizado. E o que acontecia ali? Quando ele errava o alvo, ele cometia o quê? Uma amartia. Amartia, errar o alvo, errou o alvo. Essa palavra, ela não tem cunho espiritual, ok? A palavra original aí, que está como original do Novo Testamento para amartia, que é colocado aí como pecado, ela não é uma palavra espiritual. Por quê? Porque o hebraico tem a palavra, o hebraico tem tudo certinho ali, cada coisa em seu lugar, uma palavra, um vocabulário riquíssimo, tá? Porém, no grego, não é a mesma coisa. E então, quando vai falar sobre errar o alvo, eles colocam o quê? Amartia, usou uma palavra de normal, que não tem nenhuma espiritualidade, mas dá para entender. Só que o problema é que a gente leva isso muito sem importância, né? O problema maior é exatamente esse. A gente leva essa situação de uma forma, tá bom, eu errei o alvo, eu estou na graça. Eu não vou ser humilhado se eu der todos os tiros errados, porque eu estou na graça, eu não tenho obrigação nenhuma. Mentira! Você tem obrigação, sim, nós temos obrigação de acertar o alvo. Não podemos ser amartanos. E o que está dizendo aqui, se a gente for pegar a etimologia da palavra? A amartia, ela não é uma falha moral. Ela é uma falha de mira, de capacidade, é algo que a pessoa não se capacitou, por isso que ela está errando. E se nós trouxermos isso para o mundo espiritual, nós vamos entender a mesma coisa. Por que eu, vou falar de mim, tá bom? No passado, como crente, não guardava Shabat e não celebrava festas bíblicas. Eu celebrava Natal, eu errava o alvo, amartano, amartia. Eu chamava o domingo de domingo do Senhor, errava o alvo, amartano. Estou errando o alvo. Mas é falta de caráter? Não, eu estava na religião e a religião me ensinou a errar o alvo. Meu coração queria buscar a Deus, como o coração de muita gente quer buscar a Deus. Mas ela está sempre errando o alvo porque o instrutor dela é ruim. Se você tem um bom instrutor, você pode ser um bom aluno. Mas se você tem um mau instrutor, provavelmente você vai ser um péssimo aluno. O instrutor, que é aquele que deveria ensinar, está ensinando errado, está ensinando a tirar fora do alvo. Você não está acertando no Shabat, você não está acertando nas festas bíblicas, não está acertando nos mandamentos. Está sendo um amartano. E você tem que acertar o alvo. Então veja que muitas pessoas agem sim como um amartano. Não, não é de propósito, é porque ela está treinando no lugar errado. É hora dela trocar de escola. Ela precisa de buscar alguém que possa ensinar verdadeiramente a ela a acertar o alvo. E aí, pra gente, e tem mais um detalhe também. No versículo, ao chegai-vos a Deus, vamos voltar para cá, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, amartanos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso
em pranto. Então veja que aqui nós temos o quê? Está dizendo para que nós devemos nos afligir. Veja só, limpai o vosso coração, ó, limpai, ragnizo, o que é? Cerimonialmente, tornar puro, né? Então você vai purificar as suas mãos. Limpai o vosso coração, afligi-vos, ó, talai por ela. O que é? Trabalhar duramente, sofrer labores, dificuldades, estar aflito, sentir-se aflito e miserável. Como que nós podemos cumprir essa palavra? Aí é que está a questão. Aqui está dizendo, talai por ela. Não basta só você vai limpar as mãos, mas você vai trabalhar arduamente. Aí é o começo, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu estou esperando Cristo voltar, porque quando for acontecer tudo, ele vai me arrebatar, eu não vou passar por nenhum sofrimento, vai estar tudo bem. Estou esperando Cristo voltar. A palavra não fala para você esperar Cristo voltar. A palavra fala para você trazer Cristo para a tua vida. Eu tenho até aqui, ó, aliás, perdão, você antecipar a obra. Eu vou ler aqui para você, na Bíblia eu acabei não copiando um texto, mas eu vou ler para você aqui, ó, na Bíblia de David H. Stern, que é a Bíblia hebraica. Tiago 4, versículo 8. Veja o que diz, ó. Não, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm uma mente dividida, gemam, lamentem-se e solucem. Que seu sorriso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e ele os exaltará. Então, nós devemos nos humilhar diante de Deus e ele vai nos exaltar. O que isso quer dizer? O que nós estamos lendo aqui na questão do termo aqui, talai porel? Que nós devemos trabalhar arduamente, não ficar esperando. Nós vamos trabalhar para o reino de Deus acontecer. Nós vamos trabalhar, vamos nos angustiar, vamos estar aflito, por quê? Poxa, imagina você depois, no meu caso, por exemplo, depois de 40 anos de vida, mais de 40 anos, quase 50 anos, e há muitos anos ali, ouvindo a palavra, aprendendo, pregando a palavra, e você descobre que você não conhece nada da Bíblia, que você não estava errando o alvo o tempo todo. Você errou o alvo do Shabat, você errou o alvo das festas, você tem que aprender tudo de novo. Isso, eu vou ter que fazer o quê para aprender? Eu vou ter que trabalhar no modo de aprendizagem, eu vou ter que trabalhar a minha vida, meu conhecimento, eu vou ter que afligir, eu vou ter que reconhecer que eu estava errado, eu vou ter que reconhecer que eu preciso aprender de novo, eu vou ter que trabalho, eu vou me esmerar, eu tenho que me sentir miserável, porque achava que tinha tanta coisa pregando a palavra e não conhece a verdade. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Esse tesouro é mais um tesouro escondido, mas não está tão escondido pela religião. Se você prestar atenção no que nós estamos aqui trazendo, olha, chegai-vos a Deus e vos chegará, purificai as mãos pecadores, e vós diante do dobro limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Está muito explícito. Mas por quê? Porque tem uma tradição escondendo a verdade. A verdade é que nós precisamos de aprender a buscar acertar o alvo. E o que é esse alvo? Qual é o alvo aqui? O alvo, errar o alvo é o pecado. Então, acertar o alvo é fazer a coisa certa. E o que é fazer a coisa certa? O apóstolo João, ele fala sobre isso. 1 João, capítulo 3, verso 4. Olha só. Todo aquele que pratica o pecado
Pecado, de novo, ó, amartia, errar o alvo. Todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que pratica profanar o Shabat, por exemplo, né? Que pratica profanar as festas bíblicas, que pratica abolir a lei, todo aquele que pratica o pecado, a amartia, também transgride a lei. Porque o pecado, a amartia, errar o alvo, porque o pecado é a transgressão da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Você transgredir a lei é pecado. É amartia. A amartia, no mundo espiritual, é você não fazer o que a lei manda você fazer. Isso é amartia. Amém? Que o Eterno te abençoe e que na próxima oportunidade a gente possa estar desvendando mais um tesouro escondido. O tesouro aqui é o amartano, aquele que tem a prática de errar o Shabat, errar a festa bíblica, errar os mandamentos, errar, abolir a lei. Esse é o que está classificado como amartano ou pecador. O Eterno abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Na mística Paranapiacaba, um garoto traumatizado e um velho enigmático descobrem que as parábolas bíblicas são portais vivos, embarcando em uma jornada para desvendar um legado oculto e confrontar as sombras que a neblina esconde. Parábolas depois da névoa. É uma história de fantasia e drama que reimagina a vila de Paranapiacaba como um universo onde o passado e o presente colidem. O jovem Ben, com seu dom singular de consertar as coisas, encontra no velho maquinista Levi um mentor que o conduz por uma jornada extraordinária. Juntos, eles não apenas desvendam os segredos de um livro misterioso, mas também vivenciam as parábolas bíblicas como portais para outras dimensões, revelando verdades sobre perdão, fé e o destino de almas perdidas. A série combina o realismo sombrio e misterioso da vila com a grandiosidade épica dos mundos das parábolas, oferecendo uma narrativa visualmente rica e emocionalmente profunda. Parábolas depois da névoa, de Robson Brumati.